Olá, pessoal. Hoje eu vou estar explicando para vocês como que a gente faz a hospedagem de aplicações web. Bom, antes de explicar sobre a hospedagem, vamos relembrar a arquitetura que a web funciona, a arquitetura que geralmente os websites funcionam. Eles funcionam no conceito de arquitetura cliente-servidor. Lá no início da disciplina, eu apresentei esse conceito da arquitetura cliente-servidor. Porém, estava bem no início, então vamos recapitular esses conceitos. A arquitetura cliente-servidor, como o próprio nome diz, ela é formada basicamente pelos clientes e pelo servidor, e pelo middle, que é a parte do meio da internet. Então, basicamente, temos os clientes, que são os dispositivos, e os usuários que utilizam os dispositivos. Então, o cliente na arquitetura cliente-servidor, na arquitetura web, é um smartphone, um tablet, um computador, um desktop, um roteador, tudo pode ser considerado um cliente. Temos o meio entre o cliente e o servidor, que é a internet em si, que é formada por redes, por protocolos também. Por essa rede, ela pode ser uma rede cabeada, uma rede sem fio, uma rede Wi-Fi, uma rede 3G, tudo são exemplos de rede. Protocolo é a forma como é feita a comunicação de um dispositivo com outro, de um roteador com outro, de um switch com outro, por meio da rede de computadores. E temos o conceito do servidor. O servidor, né, ele é um dispositivo, ele geralmente é um computador que fica ligado 24 horas por dia ou 7 dias por semana, que a principal função dele é servir os clientes. Então, o que, que ele vai servir? Ele vai servir páginas web. Então, pensa que o servidor é como se fosse um garçom em um restaurante que vai te servir. E aqui, o servidor, ao invés de servir comida, ele vai te servir páginas web, os nossos conhecidos websites. Aí, os sites, eles funcionam na www, que é World Wide Web, que é o significado de www, que é composto pelos navegadores e pelos servidores das aplicações, e utiliza a arquitetura cliente-servidor. E a web, né, basicamente, que é o World Wide Web, que é a web, ela é feita a comunicação por meio de um protocolo chamado HTTP, que significa Hypertext Transfer Protocol, ou seja, é o protocolo de transferência de hipertexto. O que é hipertexto? Hipertexto é informações textuais, informações também de multimídia, áudio, vídeo, imagens, são informações hipertextos. E hiperlinks também. Então, basicamente, é essa a forma que nós temos. E a web com HTTP, uma página web, né, que é um conjunto de objetos ou de elementos, de tags HTML, que nós aprendemos. Um objeto pode ser um arquivo HTML, um áudio, um vídeo, uma imagem, são exemplos de arquivos que podem trafegar pela internet. E a página web consiste em um arquivo HTML básico que inclui vários objetos referenciados. Então, eu posso, dentro de um site, referenciar uma imagem, referenciar um vídeo, um áudio, igual nós aprendemos ao longo da disciplina. Cada objeto é endereçável, ou seja, por uma URL, que é URL, o significado é Uniform Resource Locator, ou seja, localizador uniforme de recursos. O que é um recurso? É uma imagem, é um vídeo, é um áudio, é um documento, é um PDF, isso tudo é um recurso digital que pode estar disponível na web. E aí aqui um exemplo de uma URL, que é um endereço onde um determinado recurso está na web. Então lá, www.someschool.edu, ou seja, aqui temos o site, o domínio, o nosso hospedeiro, ou seja, onde está a nossa página. E dentro desse hospedeiro temos o nome do caminho e o nome do arquivo. Então pensa que um hospedeiro, supondo que vocês viajaram, vocês vão hospedar em algum lugar, vocês vão ficar em um hotel. Então um hotel pode ser considerado um hospedeiro. As pastas e um hospedeiro, na internet, na web, é um servidor. Esse servidor, ele pode ser um computador. E aí, estamos fazendo analogia aqui, o hospedeiro é um hotel e na web ele é um computador.
Um hotel, ele possui vários andares e várias pastas, vários andares e vários quartos. E um computador, ele tem um sistema operacional e tem várias pastas ou diretórios dentro desse sistema operacional. E aí, dentro de um quarto, pode ter várias pessoas dentro de um quarto. E aí, dentro de uma pasta, eu posso ter vários arquivos disponíveis lá. Então, esse é uma analogia que nós podemos fazer em relação ao hospedeiro e ao objeto. O objeto seria a pessoa que está em um determinado quarto e o hospedeiro seria o quarto em si e o hotel. Aí temos o conceito de exemplos de hospedeiros ou domínios, que é onde nós podemos hospedar site. Então, aqui, ó, um hospedeiro ou um domínio. uol.com.br é um domínio. google.com.br, globo.com, facebook.com.br, fernandorp.com, meu site. É um domínio. É uma pessoa que está hospedada em algum lugar. Um hospedeiro é uma pessoa. É uma página, é um site. Então, cada domínio, esse domínio, eu tenho um ou mais sites dentro desse domínio. E o exemplo de hospedagem seria o hotel e os quartos deste hotel. Então, o Wallhost é um exemplo de um hotel que eu posso hospedar páginas web lá. HostGator, Hostinger, Local Web, Hostnet. Então, tem várias opções. O próprio www 000 web host que a gente vai usar. São exemplos de lugar para você fazer a hospedagem do seu site. Aí os servidores web, né, vai retornar as páginas web. Essa comunicação do servidor cliente é feita via HTTP e a comunicação através de HTTPS, que é a forma que os dados trafegam de forma criptografada, ou seja, de forma segura. Então, pode acontecer dos dados serem enviados de forma segura, quando o site é HTTPS. S é de security, de segurança. As respostas de documentos estáticos, então temos documentos estáticos, a página HTML, um PNG, um GIF, um PDF, são considerados documentos estáticos. Por quê? Porque o usuário não consegue alterar o conteúdo, não consegue fazer uma alteração no arquivo dentro do navegador. Agora temos documentos dinâmicos, que a gente vai estudar a partir da disciplina de desenvolvimento Web 2, que é um site feito em PHP, feito em JSP, feito em ASP.NET. São alguns exemplos de documentos dinâmicos. A gente vai ver a partir da disciplina de desenvolvimento Web 2. Temos também a compressão de conteúdos, que são os arquivos .zip ou .rar, que pode estar disponível também. Aí temos vários servidores web muito populares. Um é o Apache, que é um servidor de páginas em PHP, é o servidor que possui mais páginas na web, é o servidor Apache, e tem também o da Microsoft, que é o IIS, que é o Internet Information Service. Bom, isso aqui existe, mas na disciplina de desenvolvimento web 1, isso para a gente não é tão relevante. A gente vai trabalhar com o servidor web mais a fundo na disciplina de desenvolvimento web 2. Então, a gente vai aprofundar mais nossos estudos.